Se tem um pedido que eu recebo com muita frequência dos meus seguidores nas redes sociais, é para eu fazer vídeos analisando jogos de videogame aqui no Entreplanos. Mas não é qualquer tipo de jogo. Quase sempre me pedem para eu analisar games cinematográficos. Afinal, se esse é um canal de cinema, dá pra falar de games desde que eles sejam cinematográficos, não é? E eu entendo por que vocês me pedem isso. Afinal, eu deixo bem claro nas minhas redes sociais o quanto eu amo jogos de videogame e como eles fazem parte do meu cotidiano. E eu fico lisonjeado de saber que muitos de vocês têm interesse em ver as minhas opiniões sobre games aqui no canal. Mas a verdade é que eu realmente não tenho vontade de fazer isso. Agora, o que eu posso fazer é explicar o porquê dessa falta de vontade. Até porque isso pode levantar uma conversa interessante sobre as possíveis conexões entre games e filmes. Então hoje vamos falar de games cinematográficos para explicar por que eu não quero analisar games cinematográficos aqui no Entreplanos. No hard feelings, right? None at all. A primeira pergunta que me vem à mente nessa hora é, afinal de contas, o que é um jogo cinematográfico? O que separa um jogo que é cinematográfico de outro que não é? Pois bem, como games não é minha área de estudo, eu decidi falar com alguém que manja muito mais do que eu. Bruno Tessaro, do Nautilus, um excelente canal de games. E a primeira coisa que eu queria saber era quais games ele chamaria de cinematográficos. Acho que os maiores exemplos são The Last of Us, né, o novo God of War, a gente tem Assassin's Creed, The Witcher, esses jogos grandes, grandiosos e cinematográficos, né, que todo mundo fala. E eu concordo com ele. Até porque quase sempre que seguidores me pedem para falar de games cinematográficos, muitos já citam jogos específicos como exemplos. Principalmente games associados ao PlayStation, como as franquias The Last of Us, Uncharted, God of War, Ghost of Tsushima, e é aí que entra um conceito-chave para a discussão de hoje. As cutscenes, que é quando um jogo para tudo para te mostrar uma cena que você não controla, você só assiste. This knife was hers. Now it is yours. Pois bem, as cutscenes têm sido um grande foco de muitos games recentes que têm tentado se aproximar de uma experiência cinematográfica. Mas é isso, eles usam muitas técnicas do cinema, The Last of Us principalmente, e até existem cutscenes dentro do jogo, né, que são, basicamente, com todas as técnicas do cinema, exatamente as técnicas do cinema, né, você tem fotografia, você tem direção de arte, você tem atores, né, tá tudo ali. E realmente, como os games têm conseguido gerar visuais cada vez mais realistas, muitos títulos tentam recriar uma estética de filme live action mesmo. O realismo tá na forma como a luz se manifesta, tá na construção dos espaços, tá nas texturas e, é claro, também tá nos traços e nos movimentos dos personagens. Às vezes, eles até fazem captura de performance de atores para animar esses personagens, como é o caso de The Last of Us. You don't bring up Tess. Ever. Fora essa questão do realismo, tem outro elemento que faz essas cenas parecerem mais cinematográficas. O fato de existir um trabalho de câmera. Em muitos games, nas partes controladas pelos jogadores, somos nós quem determinamos os enquadramentos e os ângulos da câmera. Mas nas cutscenes, os diretores têm a oportunidade de tirar isso das nossas mãos e manipular aquele momento como eles quiserem. Aquilo ali é uma ferramenta usada para contar pedacinhos daquela história que precisam dessa intimidade, sabe? Desse contato que só a câmera na cara do personagem, aquele close-up, vai conseguir te passar. Enquanto você tá com o controle na mão, você não tem como você... vou parar e vou virar a câmera e focar no rosto do personagem, saca? Isso é estranho, você não tá jogando pra isso. E por último, tem um terceiro elemento que parece ser um grande foco dos jogos considerados mais cinematográficos. O fato deles terem um roteiro muito bem definido e linear. Isso pode parecer básico, mas não é todo videogame que tem esse tipo de roteiro clássico. Alguns jogos mal têm trama, enquanto outros têm histórias, mas que podem mudar de acordo com as escolhas e com as ações dos jogadores. Já os jogos que o pessoal chama de mais cinematográficos costumam ter um roteiro bem tradicional, em que todos os eventos da trama já estão previamente definidos e os jogadores vão somente navegando de um ponto da história para o próximo. Ou seja, um tipo de roteiro muito parecido com aquele usado pelos filmes. I will show him his nephew, broken
and humiliated Begi to join the Mongol Empire. Então legal, realmente dá pra entender por que muita gente relaciona tanto esses jogos ao cinema. E sim, dessa comparação podem surgir conteúdos legais. Por exemplo, o canal gringo Lessons from the Screenplay faz ótimos ensaios sobre roteiro de cinema. Mas teve uma vez que ele decidiu fazer uma análise do roteiro do jogo The Last of Us. Já aqui no Brasil, a gente tem o PH Santos, que lançou vídeos reagindo a cenas de alguns jogos, tentando se focar nos aspectos mais cinematográficos dessas cutscenes. Mas, mesmo assim, eu realmente não tenho vontade de analisar jogos de videogame aqui no Entreplanos. Um dos motivos para isso é a minha linha editorial, ou seja, os princípios que eu uso para guiar o meu conteúdo. E um dos pontos centrais da minha linha editorial é que eu preciso falar de cinema. E por cinema eu também estou me referindo a séries de TV, a propósito. Se for para falar de outras artes, eu tento sempre atrelar de volta ao cinema. É por isso que quando eu faço vídeos sobre pinturas, é para entender como elas influenciaram e moldaram os filmes. Se eu falo sobre música e trilha sonora, é sempre para entender melhor os filmes dos quais elas fazem parte. Ou seja, mesmo quando eu abordo outros campos, no final das contas é sempre para voltar para o meu objetivo final de análise, o cinema. E por mais que um game seja cinematográfico, ele nunca vai ser um filme. Ah, Max, mas esses jogos têm cenas realistas e com um trabalho de câmera, tem performances de cinema e até mesmo um roteiro que parece de cinema. Então analisar esses jogos deve ser basicamente a mesma coisa que analisar um filme, não é? A resposta é não. Por mais cinematográfico que um jogo pareça, ele não é um filme. Isso porque games e filmes nos proporcionam experiências fundamentalmente diferentes. Principalmente por conta de um fator: a interatividade. Afinal, quando estamos vendo filmes e séries, a nossa posição é uma de passividade em relação à diegese da obra. Ou seja, não importa o que façamos, não temos como influenciar ou alterar o filme. Ele está pronto, só nos resta sentar e assistir. Ao contrário dos videogames, em que a interatividade é um dos elementos mais cruciais. Para que o jogo desempenhe a sua função, ele precisa da ação dos jogadores. E isso já é mais do que suficiente para separar os games dos filmes como duas artes muito diferentes. Afinal, o fato de ter ou não ter interatividade muda profundamente a nossa relação com a obra. Nosso envolvimento emocional é diferente, o desdobramento da obra é diferente, a forma como os autores da obra se expressam é diferente. E se um game não é a mesma coisa de um filme, consequentemente, criticar um game não é a mesma coisa que criticar um filme. Mas pode ser que a essa altura talvez você tenha pensado: e quanto aos filmes interativos? Como foi, por exemplo, com Black Mirror Bandersnatch, obras em que o desenrolar da trama depende de escolhas feitas pelos espectadores. Eles não são filmes, mas que têm interatividade? Bom, a questão é que essas obras eu nem considero como cinema, justamente por conta dessa interatividade. A meu ver, obras assim estão numa categoria separada. Elas são outra forma de expressão audiovisual, assim como acontece com as videoinstalações, por exemplo. E veja bem, eu não estou dizendo que é uma forma de expressão inferior ao cinema, de forma alguma. Obras assim, com certeza, têm o potencial de gerar experiências artísticas incríveis, por mais que Black Mirror Bandersnatch tenha sido ruim de doer. Eu só estou dizendo que esse não é o mesmo tipo de experiência proporcionada pelo cinema. E o mesmo se aplica aos games. Quando eu digo que um game nunca vai ser um filme, eu não digo isso depreciando os games. Aliás, jogos nem precisam ter a ambição de serem filmes. Eles só precisam se preocupar em serem jogos. Uma arte que não é intrinsecamente inferior ou superior a nenhuma outra forma de expressão artística. E beleza, todas essas histórias sobre classificações artísticas e linhas editoriais é tudo muito instigante. Mas eu confesso que, acima disso tudo, tem outra razão mais importante que me leva a não querer fazer vídeos analisando jogos. Um motivo que não é intelectual, mas sim pessoal.
Sabe, é que, no fundo, eu quero preservar os games na minha vida puramente como lazer. Ah, Max, mas os filmes não são um lazer pra você? Sim, eles com certeza são. Mas o fato de eu ter escolhido falar de filmes por profissão mudou o que o cinema representa na minha vida. Desde que eu criei o Entreplanos, filmes deixaram de ser somente lazer pra mim. Agora eles são, ao mesmo tempo, diversão e trabalho. É por isso que, hoje em dia, quando eu tenho tempo livre pra fazer alguma coisa sozinho, eu quase sempre prefiro fazer algo que não seja ver um filme. Para sentir que eu realmente estou me dando uma folga do trabalho, eu vou ler um livro ou um quadrinho, vou ouvir as músicas que eu gosto, vou me exercitar, ou então eu vou jogar videogame. E isso me faz muito bem, porque eu posso até jogar algum jogo e pensar nele de forma aprofundada, ter uma forte reação emocional, desenvolver minhas opiniões e teorias sobre ele, e então eu posso simplesmente parar por aí. Eu não me pego pensando se eu posso ou se eu devo transformar aquela experiência que eu tive com aquele jogo em um vídeo pro Entreplanos. Como eu me limitei a falar somente de cinema no Entreplanos, eu sequer preciso considerar a possibilidade de transformar a minha experiência com um jogo em um vídeo. Isso é muito valioso pra mim. Pode perguntar pra qualquer youtuber que esteja falando de cultura pop há um bom tempo. É bem provável que muitos deles te digam como pode ser desgastante ficar consumindo cultura pop sempre através das lentes do trabalho, pensando em como tudo que você assiste, lê e joga pode se transformar em algum conteúdo novo pro canal. Lógico, isso não é de jeito nenhum o fim do mundo, porque falar de cultura pop é sim muito divertido. Mas não dá pra negar que transformar esse consumo em trabalho muda sim o jeito que você se relaciona com essas obras. E é exatamente isso que eu não quero que aconteça com os games na minha vida. Eu amo esses jogos porque eles são uma válvula de escape. Eles me ajudam a tirar a cabeça do trabalho, me ajudam a esquecer as minhas ansiedades, eles me divertem, me relaxam. E se eu quero manter os games como puro lazer na minha vida, é melhor eu não ficar fazendo críticas ou análises sobre eles no meu trabalho. Eu prefiro muito mais preservar os jogos como essa parte que é somente leve e divertida na minha vida. Agora, só porque eu não tenho vontade de fazer vídeos analisando jogos de forma aprofundada, não quer dizer que eu nunca vou falar de games na internet. Se você me seguir no Twitter ou se você me seguir no Instagram, você vai ver que nessas redes sociais eu tô sim muito disposto a compartilhar as minhas experiências com os videogames. Porque nessas redes eu não tô me pressionando a elaborar todo um grande conteúdo sobre esses jogos. Eu sinto que eu só tô conversando despretensiosamente com amigos sobre videogames. E isso já tá de muito bom tamanho pra mim. Então, se vocês queriam muito ver vídeos meus analisando vários jogos de videogame, eu agradeço por vocês botarem fé na minha capacidade de fazer isso. De verdade. Só que eu sinto muito, não vai rolar. Não só pela proposta editorial do Entreplanos, mas também porque, pro bem da minha sanidade mental, eu preciso delimitar direitinho o que é e o que não é trabalho na minha vida. Agora, se pra vocês já é suficiente me ver falando de jogos de forma descompromissada, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Porque aí sim vocês vão saber o que eu ando jogando e o que eu tenho achado dessas experiências. De resto, eu espero que vocês continuem satisfeitos e felizes com esse canal sendo somente as impressões de um cara que é apaixonado por cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entreplanos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem uma live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.